essa proposta de produtividade está toda atrelada a esse conceito, a esse fundamento. E a gente está falando de serviço, né, de produtividade bíblica, podemos assim dizer. E essa palavra produtividade está muito em alta. Na verdade, ela nunca sai de moda, né? A gente vê isso nas empresas, a gente vê nas organizações. E interessante como que o Tim traz essa proposta de ser produtivo, né, no fim das contas fazer o bem, praticar boas obras, né? Depois ele vai ser mais prático, vai trazer alguns conceitos e algumas dicas mais práticas. Mas vamos focar, trabalhar esse conceito de produtividade. Daniel, é interessante a gente pensar isso. Produtividade é sinônimo de fazer tudo ao mesmo tempo? Como o nosso ouvinte pode compreender melhor isso? Que de fato é essa produtividade que o Tim está trazendo para nós e o que isso tem a ver com o meu propósito, a razão da minha existência? Esse livro aqui, Faça Mais e Melhor, é exatamente tratar a questão da produtividade, como nós podemos melhorar a nossa agenda, evitando que os ladrões da nossa agenda tomem conta de tudo aquilo que nós temos que fazer. E eu me identifiquei muito com esse livro, porque quando eu li ele trouxe, por mais que ele trata a questão pastoral, ele também trouxe muito questões do meu dia a dia no ambiente profissional. E produtividade é uma palavra muito usada no ambiente corporativo. Toda grande companhia, ela requer e exige de nós uma entrega eficaz e muito grande de produtividade. Portanto, antes da gente transportar isso para o ambiente bíblico e eclesiástico, a gente precisa entender o que essa palavra realmente significa e implica. Quando a gente fala em produtividade, ela vai muito além sobre falar simplesmente de que, olha, você tem que produzir mais, você tem que entregar mais. E falar em produzir mais e entregar mais numa sociedade tão corrida e tão acelerada que nós vivemos, parece que é colocar uma carga muito grande em cima das pessoas. Mas não é isso. Estamos falando, por exemplo, quando a gente fala em produtividade, sobre otimizar uma gestão, melhorar processos, simplificar burocracias, agilizar o serviço e a qualidade da entrega do seu produto. Estamos falando também em fazer mais com menos. Então, ser produtivo é otimizar o seu trabalho, gerando mais resultado com menos esforço. Porém, para a gente alcançar essa meta, a gente precisa ter algo que falta em muitas pessoas, que é planejamento. E isso é um problema do brasileiro. O brasileiro não sabe se planejar. E é algo que a gente precisa aprender, a ter planejamento para melhorar a nossa entrega. Está sempre correndo, né? O tempo todo. Exatamente. Correndo. Então, dando um jeitinho brasileiro. Exatamente. Então a gente precisa parar e olhar para todas as nossas atribuições, listar todas elas, olhar para aquilo que nós chamamos dentro das empresas de pain points ou blockers. O que é isso? É aquilo que mata a sua agenda, é aquilo que tira os seus resultados, é aquilo que traz a dor para o seu dia a dia. Então, isso também é aquilo que traz para você oportunidades de você ter melhorias. Então, quando nós falamos de produtividade, nós estamos falando também em retirar tudo aquilo que não agrega mais valor ao seu negócio e à sua agenda, de tal maneira que você consiga entregar muito mais do que você entregava, com um esforço muito menor do que antes. Então, produtividade é um sinônimo de fazer tudo ao mesmo tempo? Porque há pessoas que acham que querem abraçar o mundo e fazer tudo. Não, muito pelo contrário, de maneira nenhuma. Aliás, a gente precisa aprender uma grande premissa para nós. Quem faz tudo, não faz nada. E quando todos fazem tudo, ninguém faz nada. O próprio Tim Challies, ele fala isso no seu livro. Ele diz, você não precisa fazer tudo. E não tente fazer tudo. Não precisamos abraçar o mundo, não precisamos nem carregar o peso do mundo. Aliás, Cristo já carregou esse peso por nós. E é interessante, né? Porque hoje em dia você fala assim, hoje eu estou um tempo ocioso. Uhum. E as pessoas falam assim, mas como? Como que isso é possível? Se elas não falam diretamente, elas pensam. Sim. Já cria um pré-julgamento, assim, né?
Ou então, o sinônimo de gente que trabalha, que é de sucesso, é gente que tem agenda lotada, é gente que está sempre correndo, é gente que não tem tempo, né? Não, tô em casa, tô parado, tô tranquilo. Não, mas como? Que preguiça é essa? Né? As pessoas já brincam nesse sentido. Mas o Tim está quebrando esse paradigma, né? Sim. Agora, pensa... Vamos olhar para o que o salmista diz, lá em Salmos 127, no verso 2, que ele diz: inútil nos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, qual é o ensino aqui? Primeiro, o chamado é olhar exatamente para a nossa agenda, de tal maneira que nós possamos otimizar o nosso tempo e a nossa agenda para que a nossa vida tenha uma melhor qualidade. E é um chamado também a um descanso. Sim. É entregar a Deus as nossas preocupações, né? É ter a certeza de que Deus soberanamente está no controle de todas as coisas e não há nada que foge das mãos dele. Agora, continuando um pouco, indo mais adiante, se a gente for lá para Atos, no capítulo 6, a gente percebe que havia naquele tempo um grande crescimento do número de discípulos de Jesus e estavam se multiplicando seus seguidores. A demanda dos apóstolos estava crescente. E quando você olha o texto, nós percebemos que causou uma certa murmuração dos líderes que já não davam mais conta da demanda. A agenda que estava sendo proposta, naquele momento para os discípulos, estava roubando o tempo pelo qual eles haviam sido chamados. Então, qual que é a instrução que eles deram? Se você olhar o verso 2 e 3, os 12 eles convocam a comunidade de discípulos e eles dizem exatamente isso. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Ele está falando aqui especificamente da escolha de diáconos da igreja, né? Sim. Então, o que a gente pode aprender com isso? Aqui está uma clara instrução para nós a sermos produtivos e nos organizarmos para não perdermos o foco do nosso chamado. Então, a produtividade ela não dá o propósito, mas ela te ajuda a viver o seu propósito de forma objetiva, clara, intencional e com qualidade. Interessante. Como que o Tim amarrou muito bem isso, né? Sim. E agora, percebe uma coisa. Tim Challies, ele define isso de forma muito objetiva. Ele diz assim: produtividade é administrar os seus dons, talentos, tempo, energia e entusiasmo com eficácia pelo bem das pessoas e para a glória de Deus. Então a gente começou falando lá sobre a glória de Deus, o que nós podemos fazer para a glória de Deus, e aqui ele está agora falando assim, olha, tudo bem, agora nós temos uma agenda a cumprir, mas a gente precisa tomar cuidado para que a agenda não mande em nós, né? Então, quando a gente volta para Atos, o que os 12 determinaram ali? Eles tentaram remover de sua frente os ladrões de sua agenda e colocar homens chamados por Deus para cuidar de outras demandas dos ministérios da igreja. E ele complementa dizendo que a produtividade na ótica bíblica, ela chama você a dedicar a sua vida inteira a esse grande objetivo de glorificar a Deus e fazer o bem às pessoas usando os seus dons, talentos, dons espirituais em áreas que você é naturalmente apto e melhor a fazer. Isso vai fazer com que você aprenda a administrar o seu tempo dentro das 24 horas do dia. Sensacional. O dia só tem 24 horas. Isso faz com que a gente também aprenda a administrar a nossa energia e força em toda a nossa rotina, naquilo que é a nossa paixão primeira, naquilo que exatamente nós fomos chamados para fazer. Isso implica em pegar todas essas coisas e aplicá-las de forma responsável, com um objetivo final, que é fazer bem às pessoas. Então fica a pergunta, o que você faz de melhor? Qual é a sua profissão? Qual é a sua paixão, o seu chamado?
precisamos usar isso para o bem das pessoas. Exato. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com os ladrões da nossa agenda e com aquilo que tem tirado a nossa energia do que realmente importa. A gente vê muitas pessoas desgastadas porque elas estão cuidando de demandas que elas não deveriam estar cuidando, porque até tem outras pessoas para administrar essas sobrecarregadas, né? Às vezes vivendo um chamado ou fazendo algo para aquilo que ela não foi chamada. Uma síndrome de Messias, né? Se eu não fizer, não tem como fazer. Exatamente. As pessoas estão entrando no burnout. Se torna um peso, né? Se torna um problema depois. E complementando, eu ouvi uma frase de um amigo e ele mandou para mim no WhatsApp dizendo assim: pastores estão enterrando o chamado pensando na treliça. Eles não percebem, mas a treliça sufocam eles. E aí eu recomendo muito ler um outro livro, que é A Treliça e a Videira, que te tira o foco das coisas e te leva a pessoas. Porque muitos estão deixando a agenda mandar em nossas demandas, não o contrário. Muitos estão preocupados com as coisas e quando nós deveríamos focar em pessoas. As coisas, elas são um instrumento para nós. Tudo isso aqui, microfone, câmera, som, áudio, tudo isso são coisas. Nós usamos como instrumento com foco de abençoar pessoas. O alvo final é fazer bem a essas pessoas. Então, o que tem acontecido com muitos pastores e líderes? É tirar o foco daquilo que é primordial para a agenda do pastor, para a agenda do líder de ministério, ou até para as pessoas que são profissionais nas mais diversas áreas. Isso tem acontecido também com muitas pessoas que servem ministérios e suas profissões. Essa é uma verdade que a gente precisa se atentar, porque líderes, pastores e cristãos, no geral, pessoas que trabalham em organizações, em empresas, né, quando o foco, eu acredito que isso está mudando um pouco, né, com o caminhar dos anos, e a pandemia demonstrou isso, né, que o foco principal deve ser as pessoas, fazer para as pessoas, olhar para as pessoas.